Varela no ar, o programa do Varela está começando agora, Fortaleza, Ceará, 10 de julho de 2011. No começo do nosso programa teremos homenagear a vovó Lili, que está aniversariando hoje, né? Deus a abençoe com uma existência longa, que por muitos e muitos anos nós possamos comemorar esta alegria de hoje, do aniversário da vovó Lili, da família Balacó, que mora no meu coração. Tudo de bom, vovó Lili, fique com Deus, estou muito feliz e mais tarde estarei participando da festinha, da festa de confraternização da família e dos amigos, com muito prazer, com muito orgulho. Muito obrigado pelo convite. E no nosso programa de hoje, Varela no ar, depois dessa homenagem da vovó Lili, para a vovó Lili, muito merecida, no nosso programa de hoje, Varela no ar, apresenta A Vida de Jesus, que no original é Vida de Jesus, deixa eu ver aqui, The Life of Jesus, né? A Vida de Jesus no original, traduzido Vida de Jesus, de Ellen G. White, e é o nono capítulo, A Água da Vida, como se mitiga a sede espiritual. No programa do Varela. Do deserto, Jesus volveu ao Jordão, onde João Batista pregava. Nessa ocasião, alguns homens enviados da parte dos príncipes de Jerusalém interrogavam a João sobre a autoridade com que ensinava e batizava o povo. Perguntaram-lhe se era o Messias, ou Elias, ou aquele profeta, Moisés. A todas estas perguntas João respondia: Não sou. Perguntaram então: Quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? João respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos tempos antigos, quando os reis, como dizia o profeta Isaías, nos tempos antigos, quando os reis viajavam em seu país, de um lugar para o outro, costumavam enviar homens adiante de seus carros, a fim de aparelhar as estradas. Deviam derribar as árvores, retirar as pedras e encher os buracos, de sorte a deixar o caminho aplanado para o rei. Assim, quando Jesus, o Rei Celestial, estava para vir, João Batista foi enviado a aparelhar o caminho, anunciando-o ao povo e chamando este ao arrependimento. Estando a responder aos mensageiros a ele enviados de Jerusalém, João notou a Jesus de pé à margem do rio. Com o rosto radiante apontou para ele e disse: No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que já foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. O povo ficou grandemente comovido. Estava entre eles o Messias. Avidamente voltaram os olhares para ver aquele de quem João falava. Porém, Jesus já se havia misturado à multidão, furtando-se às suas vistas. No dia seguinte, João tornou a ver a Jesus e, apontando para ele, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João falou acerca do sinal que fora visto na ocasião do seu batismo.
Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu vi e tenho testificado, acrescentou ele, que este é o Filho de Deus. Com surpresa e admiração, os ouvintes de João olhavam para Jesus e perguntaram entre si: é este o Cristo? Viam que Jesus não ostentava nenhuma aparência de fortuna nem grandeza. Suas vestes eram singelas como as que usava o povo pobre. Em seu rosto pálido e fatigado, porém, divisavam o que quer que fosse, que lhes comovia o coração. Havia em sua fisionomia uma expressão de dignidade e poder. E em seus olhos, bem como em cada traço de seu semblante, uma expressão de compaixão divina e de amor inexprimível. Mas os mensageiros de Jerusalém não se sentiram atraídos para o Salvador. João não lhes falara o que eles desejavam ouvir. Tinham esperado que o Messias havia de apresentar-se como um poderoso conquistador. Reconheceram que essa não era a missão de Jesus, pelo que tornaram desapontados aos seus lares. No dia seguinte, João tornou a ver a Jesus e de novo exclamou: eis aqui o Cordeiro de Deus. 2 dos discípulos de João que se achavam ali imediatamente o seguiram. Ouvindo suas doutrinas, fizeram-se seus discípulos. Um deles era André e o outro João. André trouxe a Jesus seu irmão Simão, o qual foi denominado Pedro. No outro dia, em caminho da Galileia, Jesus chamou a si. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Jesus chamou a si outro discípulo, por nome Filipe. Logo que Filipe conheceu seu Salvador, trouxe a ele seu amigo Natanael. Deste modo foi começada na terra a grande obra de Cristo. Jesus chamou os seus discípulos um a um, e eles por seu turno traziam a ele um a seu irmão, outro a seu amigo. Isto é o que cada discípulo de Jesus deve fazer. Tão depressa tenha conhecido o amigo que encontrou em Jesus, deve falar a outros acerca desse amigo. Esta é uma obra que todos podem fazer, quer sejam moços, quer sejam velhos. Em Caná da Galileia, Cristo e seus discípulos concorreram a um festim de bodas. Aí o seu poder maravilhoso foi manifestado para a alegria dos hospedeiros e dos convivas. Era costume naquele país usar vinho em tais ocasiões. Antes de terminar a festa, a provisão de vinho se havia esgotado. A falta de vinho numa tal festa seria reputada como falta de hospitalidade e constituía uma vergonha. Informado do que sucedia, Cristo ordenou que se enchessem de água 6 grandes talhas de granito que ali se encontravam. Então disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Em vez de água, era vinho que havia nas talhas. Esse vinho era superior ao anteriormente servido, e havia bastante para todos. Depois de operado o milagre, Jesus retirou-se em silêncio. Os hóspedes não deram pelo seu ato até que houvesse desaparecido. Deixa eu ver aqui. Eita, mas aqui é grande, viu? Não vai dar para terminar hoje não.
do Aparecido, né? A dádiva de Cristo naquelas bodas constituía um símbolo. A água representa o batismo e o vinho o sangue que devia ser derramado pelos pecadores do mundo. O vinho que Jesus fez nessa ocasião não era fermentado. Tal vinho é causa de embriaguez de muitos e grandes males no mundo, e Deus proibiu o seu uso. Ele diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. E como o basilisco picará. O vinho usado nos banquetes era o puro e suave suco da uva. Era o que Isaías chama o mosto que se acha no cacho de uva, e acerca do qual diz que há bênção nele. O fato de Cristo concorrer à festa revela que é justo se associarem os homens numa diversão inocente e agradável. Jesus gostava de ver o povo feliz. Muitas vezes o visitava em suas casas, procurando fazê-lo esquecer seus cuidados e acabrunhamentos e pensar na bondade e no amor de Deus. Onde quer que Jesus se encontrasse, sempre se empenhava em fazer isto. Sempre que encontrava um coração aberto para receber a mensagem divina, esforçava-se para fazer-lhe conhecer as verdades no tocante à sua salvação. Um dia achou-se de passagem em Samaria e aí se assentou junto a um poço para descansar. Uma mulher que viera tirar água, ele pediu que lhe desse de beber. A mulher admirou-se muito disto, porque sabia quanto os judeus odiavam os samaritanos. Cristo, porém, lhe disse que se ela lhe pedisse, dar-lhe-ia água viva. A isto sua admiração cresceu de ponto. Então Jesus disse à mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Com essa água viva, Jesus se referia ao Espírito Santo. Como o viajante sedento precisa de água para matar a sede, assim nossas almas sedentas necessitam do Espírito de Deus. Aquele que beber dessa água nunca jamais terá sede. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Ele satisfaz os íntimos desejos da alma, de sorte que as coisas deste mundo perdem o seu encanto para nós. Enche-nos de um gozo tal que não podemos senão desejar que outros o venham também a experimentar. Ele se tornará em nós semelhante a uma fonte que salta, espalhando a bênção ao nosso redor. Todo aquele em quem habitar o Espírito de Deus há de viver para sempre no seu reino, como Jesus. Recebido no coração pela fé, ele se constitui o princípio da vida eterna em nós. Tal foi o dom precioso que Jesus disse daria à mulher se ela lhe pedisse. E do mesmo modo ele está pronto a nos dar. Essa mulher tinha transgredido os mandamentos de Deus e Jesus deixou-a perceber que ele conhecia os pecados de sua vida. Ao mesmo tempo fez-lhe sentir que tinha nele um amigo que a amava e que dela se compadecia, dando-lhe a entender que se quisesse renunciar aos seus pecados, Deus a receberia por filha. Quão satisfeita ficou ela de saber isto! Na sua alegria correu à cidade e convidou o povo a que fosse ver Jesus. Foi assim que vieram ter com ele junto à fonte e lhe rogaram que ficasse com eles.
Demorou-se Jesus naquela cidade por espaço de 2 dias, e muitos creram na sua palavra. Arrependendo-se de seus pecados, abraçaram-no como seu Salvador. Durante o seu ministério, Jesus por 2 vezes tornou a visitar sua velha cidade natal, Nazaré. Na primeira visita entrou na sinagoga num dia de sábado. Aí leu perante o povo a profecia de Isaías acerca da obra do Messias, como havia de anunciar boas novas aos pobres, consolar os tristes, dar a vista aos cegos e curar os enfermos. Depois disse-lhes que tudo isto se havia cumprido naquele dia. Era essa justamente a obra que ele estava fazendo. A essas palavras os seus ouvintes se encheram de regozijo. Criam que ele era, com efeito, o Messias prometido. O coração dele era movido pelo Espírito Divino e eles respondiam com fervorosos améns e louvores a Deus. Depois se lembraram de que Jesus tinha vivido no meio deles como um simples carpinteiro. Muitas vezes o tinham visto trabalhando na modesta tenda de José. E, embora sua vida inteira se houvesse traduzido somente em atos de amor e misericórdia, eles contudo renunciaram à sua crença nele como Messias. Dando lugar a ideias como estas, facultaram a Satanás dominar-lhes o espírito. Daí resultou enfurecerem-se eles contra o Salvador. Impelindo-o diante de si, estavam dispostos a lançá-lo de um alto rochedo. Mas anjos divinos o protegiam, e Jesus, passando despercebido por entre a multidão, desapareceu às suas vistas. Na segunda vez que foi a Nazaré, o povo não estava mais disposto a recebê-lo. Afastou-se então dali para não mais lá tornar. Cristo trabalhava por aqueles que desejavam o seu auxílio, e de todo o país o povo ia ter com ele. Enquanto os curava e ensinava, reinava grande alegria. O céu parecia ter baixado à terra, e elas se regozijavam na graça de um Salvador misericordioso. Leia São João capítulo 1, versículos 22 e 23, São João capítulo 1, versículos 26 e 27, São João capítulo 1, versículos 29 e 34, São João capítulo 2, versículo 8, Provérbios capítulo 20, versículo 1, capítulo 28, versículo 32, Isaías capítulo 65, versículo 8, São João capítulo 4, versículo 13 e 14. Assim, meus irmãos, nós concluímos o nosso programa de hoje. E nós voltaremos no nosso próximo programa com o 10º capítulo, né, da vida de Jesus. 10º capítulo, deixa eu ver qual é aqui, os ensinos de Cristo, né? 10º capítulo, os ensinos de Cristo. Tudo de bom, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique em paz, tudo de bom.